queria saber uma coisa que eu tenho curiosidade. Assim, o que que é esse nível de doçura? Essa diferença desses vinhos seco, semi-seco? Ok. Os vinhos, começando do nosso, do básico, quando a gente entra no supermercado e a maioria das pessoas começam, que é o vinho suave. O vinho suave ele contém bastante açúcar, na maioria dos casos pode ser da própria uva, mas na maioria dos casos também pode ser adicionado, que são aqueles vinhos mais adocicados, tá? Aqui no caso dos vinhos apresentados, o espumante, o branco, o rosé e o tinto, todos eles podem existir da forma mais suave, meio seco ou seco, tá? Só que o espumante, a cadeia abrange um pouquinho mais, mas sendo didático, todos eles podem ter nesses três formatos, nesses três tipos. Então, o suave é aquele que tem açúcar adicionado ou açúcar da própria uva. O meio seco, ele é considerado, de acordo com a legislação brasileira, todo vinho que tiver acima de 4 gramas de açúcar por litro. Porém, ele Uhum. vai até 25 gramas. Então, é uma régua que tem aí um pouquinho de discrepância. Então, tem os vinhos meio secos, que são mais puxados para os secos, e os meio secos mais puxados para o doce. E os Uhum. secos são aqueles vinhos que têm até 4 gramas de açúcar por litro. Já no caso do licoroso, ele não entra muito nisso, porque mesmo sendo seco, ele acaba tendo um açúcar residual até mais ou menos 18 gramas de açúcar por litro, no caso do mínimo aí. Ah, sim. Tem um termo que eu já li, que eu me confunde. Demi-seco é igual semi-seco? É sinônimo? O termo demisec ou demiseco, ele é muito utilizado para os espumantes. Na Ah, maioria tá. dos casos, para os espumantes. No caso dos vinhos, os produtores acabam optando por colocar meio seco. Mas existem produtor também que pode colocar demiseco ou demisec. Acontece muito. Então, Ah, como sim. não tem legislação ainda para isso, né, eles acabam colocando a maneira que eles acham viável, legal para eles.